Que Lula conta mentiras em todos os seus discursos, nós já sabíamos. Você já está cansado de ver isso aqui no canal. Mas Lula, contando uma mentira, minutos após ter dito exatamente o contrário, no mesmo discurso, é a primeira vez. E pior, ele conseguiu fazer isso 2 vezes no mesmo discurso. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Nessa quarta-feira, 6 de dezembro, Lula discursou em 2 eventos no Rio de Janeiro. No primeiro deles, o credenciamento do INPA como instituição de educação superior, ele começou já afirmando que não leria o seu discurso escrito e então disse isso. Não é necessário fazer um discurso aqui, apenas fazer uma informação correta. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. Ela era mais forte no estado do Ceará e no estado do Piauí, não era nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo, e ela existia em escolas privadas. Guarda essa informação aqui, nós já vamos falar sobre ela novamente. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. Um pouco adiante, falando sobre escolas públicas, Lula veio com essa. Isso demonstra o preconceito contra a escola pública nesse país. Porque muitas das pessoas que têm oportunidade não conhecem as escolas públicas e muitos governantes não conhecem porque os filhos dos governantes também não estudam na escola que ele diz que é boa. Você chega para um prefeito e pergunta como que é a educação municipal na tua cidade? Extraordinária, é fantástica. Teu filho estuda nela? Não. Como que é a saúde da tua cidade? Extraordinária, fantástica. Você vai no médico aqui? Não. Eu sei o que você pensou. Lula vive falando sobre o SUS, mas operou o quadril recentemente no Sírio-Libanês, um dos melhores e mais caros hospitais privados do país. Lula vive falando sobre a educação pública no Ceará, falando que é referência para o resto do Brasil e usando isso como argumento para ter escolhido Camilo Santana como ministro da Educação. Mas os filhos do Camilo, segundo ele próprio, não estudam em escolas públicas. Eu até iria trazer aqui um recorte de Lula falando em algum outro momento sobre a escolha de Camilo, mas não foi necessário, porque o próprio Lula nos presenteou com essa fala. E por que o Camilo é ministro da Educação? Não é porque ele foi governador do Ceará, é porque o estado do Ceará, que é um estado pobre do Nordeste brasileiro, é um dos estados que tem a melhor avaliação da educação no ensino fundamental desse país. Obrigado, seu Lula. Assim o senhor facilita o meu trabalho. E muitos governantes não conhecem, porque os filhos dos governantes também não estudam na escola que ele diz que é boa. E por que o Camilo é ministro da Educação? É porque o estado do Ceará é um dos estados que tem a melhor avaliação da educação no ensino fundamental desse país. O senhor sempre cita os bons resultados que o Ceará teve, lembrando até da gestão do senhor na educação. Hoje mesmo eu já contei que o senhor comentou 2 vezes, né? O senhor tem 2 filhos em idade escolar. Eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho condições de pagar. Você chega para um prefeito e pergunta como que é a educação municipal na tua cidade? Extraordinária, é fantástica. Teu filho estuda nela? Não. Em outro momento da sua fala, Lula, que tem como grau de escolaridade apenas o ensino fundamental completo, deu suas lições de moral para os jovens presentes no evento. A universalização do ensino, é interessante esse dado. Se vocês jovens, vocês gostam de ler livros, é bom ler, sabe por quê? Porque se vocês ficar no português do Twitter, vai diminuir o vocabulário de vocês. Engraçado é que lá em Dubai, durante a COP28, Lula afirmou que o Brasil, e por Brasil, leia governo em exercício, quer liderar pelo exemplo nas questões climáticas. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Mas aparentemente é só nas questões climáticas, porque no resto... Não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Vocês gostam de ler livros? É bom ler, sabe por quê? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Um pouco mais tarde, Lula nos presenteou com uma afirmação, mentirosa por sinal, e que contraria totalmente o que ele mesmo disse no início do discurso, exatamente 10 minutos antes. Eu não sei se vocês sabem, eu também criei a Olimpíada de Português. Porque até hoje se fala que a meninada do Brasil não é boa de redação. Até hoje se fala que a meninada nossa não consegue interpretar um texto. Olha, porque português também tem que estudar.
E é uma coisa extremamente importante. Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. Pera, volta. O que ele disse no início do discurso? Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. E o que ele disse agora? Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. E o que ele disse no início do discurso? Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. E o que ele disse agora? Eu criei as Olimpíadas da Matemática. E o que ele disse no... Ai, cale-se, você me deixa... Não! O outro evento que Lula participou nessa quarta-feira, também no Rio de Janeiro, foi a cerimônia de assinatura dos contratos de captação de recursos entre o BNDES e o NDB, o Banco do BRICS. Logo no início da sua fala, ao fazer as mesmas acusações que ele já havia feito ao governo anterior no programa Conversa com o Presidente de terça-feira, ele veio com essa história. Eu estou lembrado quantas vezes vocês foram dormir preocupados o que aconteceu nesse banco. Então, quando a Luísa Mercadante vem aqui e fala que o banco é o mais transparente... Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Eu não sei se você está lembrado, mas no programa Conversa com o Presidente do dia anterior, ele havia explicado o motivo pelo qual ele escolheu o Mercadante para a presidência do BNDES. Agora, o nosso companheiro Luiz Mercadante. A Luiz Mercadante era uma pessoa que andava meio emburrecido, ele estava cansado da fundação, não quis ser deputado, ou seja, tinha gente que falava, o Luiz está desanimado. Aí eu procurei um lugar para colocar a Luiz Mercadante. Não é, gente, que eu achei o lugar ideal. Ok, agora vamos deixar Lula terminar a sua frase sobre o seu amigo que foi escolhido para a presidência do BNDES porque estava desanimado. Então, quando a Luiz Mercadante vem aqui e fala que o banco é o mais transparente, mas ele disse uma coisa e não explicou por quê. Ele disse que é o banco que tem 0,0001 de inadimplência. Aí eu falei, eu sei por quê, Luiz. É porque o BNDES, ele não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro para pagar. Opa, peraí. Seu Lula, o senhor está tirando com a nossa cara, né? Poder 360, 27 de janeiro de 2023. Cuba e Venezuela têm 4,6 bilhões de reais de dívidas em atraso com o BNDES. A matéria mostra que esses débitos estão atrelados a exportações realizadas entre 1998 e 2017, nos governos de FHC, Lula, Dilma e Temer. Uma das ações contempladas foi a construção do porto Mariel, em Cuba, pela Odebrecht. Em 2010, durante o governo Lula, o governo cubano apresentou como garantia de um empréstimo recebíveis de uma indústria estatal de tabaco, a famosa garantia em charutos. Aliás, eu gosto das matérias do Poder 360 porque, além de trazer os fatos por escrito, eles também desenham. Esse gráfico mostra em milhões de dólares até setembro de 2022 o valor financiado para cada país, o valor a vencer e o valor em atraso. Além de Venezuela e Cuba, Moçambique também possui dívidas atrasadas com o Brasil. E aí eu me pergunto, se não emprestando dinheiro para quem não tem condições de pagar, nós chegamos nessa situação, o que aconteceria se o BNDES emprestasse para quem não paga? Bom, indo adiante no discurso, eu destaquei aqui uma fala de Lula que eu gostaria de dedicar especialmente às feministas brasileiras e também à esposa dele, Janja. Porque tem muita gente que esquece as bobagens que falou um dia atrás, há 2 dias atrás, há um mês atrás. Eu fui a Hiroshima no começo do ano. Cheguei a Hiroshima, eu não conhecia a senhora, a presidenta do FMI, mas era muito simpática, possivelmente, porque eu também estava bonitão. Mas ela é muito simpática, possivelmente, porque eu também estava bonitão. Teve também aquela narrativa da credibilidade que o Brasil tem agora com o resto do mundo. Ô Dilminha, nós dois, nos outros mandatos, a gente não chegou nem perto da credibilidade que nós conquistamos nesse período agora. A praga de gafanhoto que passou por esse país aqui fez as pessoas descobrirem o quanto é importante esse país ter um governo democrático. É tanta credibilidade que, segundo essa matéria do G1 do final de agosto de 2023, o investimento estrangeiro direto no país caiu 32% de janeiro a julho desse ano, os primeiros 7 meses do mandato de Lula. Mas os errados são eles, que não enxergam a credibilidade que o Brasil tem hoje, pois se Lula falou que tem, é porque essa é a verdade. E não satisfeito com as mentiras já trazidas até aqui, Lula resolveu contar mais uma. Aprenda a construir o sim, sem abrir mão de nenhuma exigência.
Mas aprenda a dizer sim, porque o país precisa disso. O país precisa. Sem investimento, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai rodar. Vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014. Ficamos fora. A fome voltou. Mais uma vez eu vou trazer informações do Poder 360, porque eles desenham. Segundo dados do Vigizan, da PNAD e da POF, em seu menor número, no ano de 2013, o Brasil tinha ainda 12,6% da sua população em situação de insegurança alimentar leve, 6,1% em situação de insegurança alimentar moderada e 4,2% em situação de insegurança alimentar grave. Esses 4,2% da população brasileira, em 2013, representava mais de 8 milhões de pessoas. E 8 milhões de pessoas, seu Lula, é bem diferente de zero. Aliás, para começo de conversa, se o senhor vai mentir sobre isso, pelo menos decida primeiro qual é o ano que o senhor vai usar na sua narrativa. E 33 milhões de pessoas ainda passam fome no meu país, quando nós tínhamos acabado com a fome em 2012. Vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014. Mentiroso! E para finalizar esse vídeo, como eu sei que você, espectador, está com saudade de ver alguém discursando com eloquência, alguém que nos orgulhava quando discursava em outros países, eu separei um presentinho aqui no final. Então, fazer parceria com os países, fazer parceria com os bancos nacionais de desenvolvimento é estratégico para investir nos países do sul global. É fundamental. Uma outra questão que eu vou encerrar, antes que eu fale mais que o homem da cobra, porque a mulher da cobra não fala muito, mas o homem da cobra fala. Se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para pessoas que você acredita que também precisam assisti-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois só assim você consegue garantir que receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.